Olá para todos e sejam bem-vindos novamente ao canal. A partir de hoje eu vou responder uma vez por semana algumas perguntas que as pessoas fazem pelo canal. Claro que a maioria eu respondo por escrito, né? Algumas delas eu vou responder em vídeo. Eu vou começar respondendo cinco perguntas. E eu não vou citar o nome e nem por a foto também da pessoa que fez a pergunta, né? Que eu recebo muitas perguntas diariamente e às vezes dá trabalho para responder, né? Eu tiro um tempo, depois tiro outro tempo para que eu consiga responder a todos, né? Então, pelo menos aos domingos eu quero ver se respondo algumas perguntas. Eu vou responder 5 perguntas e eu vou deixar na descrição do vídeo o título das perguntas. Batismo em piscina. Ser modelo é pecado? Existe chance de salvação após a morte? O que significa bode, o julgamento do bode e das ovelhas? Por que Deus permite pecar? Esses 5 vídeos, e está na descrição do vídeo, todos esses vão para que você veja o título. Então vou responder a primeira pergunta de uma pessoa que fez. Ela perguntou se batismo em piscina é correto. Os batismos realizados na Bíblia eram feitos em rios. O próprio Jesus se batizou no Rio Jordão. Em João capítulo 3, verso 23, diz que João batizava em Enom porque ali havia muitas águas. Em Atos capítulo 8, versículo 36 ao 38, cita Felipe batizando o eunuco, onde eles chegaram ao pé de uma água e foi feito o batismo. Alguns tentam supor que certos batismos feitos na Bíblia foram feitos em tanques, mas não tem como provar isso na Bíblia. Não existe evidência, né? É só suposições. Então veja que eles procuraram um rio mais próximo para realizar o batismo. Então vamos supor, se houvesse rio, se não houvesse rios, se não houvessem rios, eles batizariam no tanque mais próximo. Mas a Bíblia nunca citou isso. Eles batizavam em rios. A maioria das igrejas hoje batizam em tanques dentro da própria igreja. Inclusive igrejas grandes, como a Assembleia de Deus, por exemplo. Pelo menos aqui em Curitiba eles batizam em um tanque que existe dentro da própria igreja. Existem casos, como em presídios, por exemplo, que não têm condições de batizarem em rios. Então, vamos dizer que o verdadeiro valor do batismo está na conversão genuína da pessoa que está sendo batizada. Se batizar em pecado, pode ser em rios, tanques, ou seja, onde for, que não passará de um banho de água. Um banho de água fria, se for em rio, e um banho de água morna, se for em tanque. Mas como a maioria dos batismos hoje é feito em tanque, né? Então, pelo menos tomar um banho de água morna. A segunda pergunta, uma pessoa me perguntou se ser modelo é pecado. Existem coisas que em si não é errado e nem pecado, mas pode conduzir a pessoa ao pecado. Se a modelo ou modelo fosse apenas tirar fotos de roupa normais, não seria pecado. Mas se pedirem para ela tirar fotos seminua, com roupas íntimas,
Se ela negar, ela perderá o emprego. E se ela tirar fotos nesta condição, ela estará pecando. Então a pessoa deve seguir um princípio bíblico de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22. Fugir da aparência do mal, abster da aparência do mal. Tudo aquilo que pode conduzir a pessoa ao pecado deverá ser evitado. Se a pessoa ficar rica e famosa, ela praticamente não voltará mais para a palavra de Deus, pois estará presa nisto. Quando o amor ao dinheiro e os aplausos humanos tomam posse de uma pessoa, ela fica vulnerável às influências deste mundo. Não existe pecado sem perdão, mas tem pessoas que em si mesmas, já estão condenadas devido à sua posição, tanto a sua posição social, fama, dinheiro e outros. O jovem rico perguntou para Jesus: o que farei para ser salvo? Jesus disse: vende o que tem e dê aos pobres, e terá um tesouro no céu. E o rapaz se retirou triste, porque tinha muitos bens. Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então o correto é não. E a carne é fraca, a natureza humana é fraca, e poderá entrar num caminho sem volta. A próxima pergunta, uma pessoa perguntou se haverá chance de salvação após a morte. Se existe chance de salvação após a morte. Essa questão deve ser vista de acordo com o princípio de Hebreus 9, 27. Após a morte segue-se o juízo. Este versículo já explica tudo. Após a morte, a pessoa segue seu destino final. Veja na parábola do rico e Lázaro, que o rico no inferno clamou por misericórdia e não foi ouvido. O purgatório é um falso ensino que faz a pessoa pensar que morrer com pouco pecado será descontado lá no purgatório. Mas todo pecado é digno de condenação. Quem adultera perderá a salvação, e quem cobiça também, pois os dois são pecados condenáveis na Bíblia. Existem pecado maior e pecado menor, mas referente à salvação, todos são dignos de condenação. Então, aborde essa questão sempre à luz de Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Agora a quarta pergunta é: por que Deus não é... O que significa o julgamento do bode e das ovelhas? Esse julgamento está escrito em Mateus capítulo 25, do verso 31 a 46. Este é um julgamento que haverá após a grande tribulação. Quando Jesus voltar, ele julgará o mundo, e nessa ocasião terá pessoas vivas que não aceitaram a religião do anticristo e pessoas que aceitaram. Ele colocará os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita, que são aquelas que não aceitaram o sinal da besta e a religião do anticristo. Aos que não aceitaram, ele dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 34. E aos que estiverem à sua esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Porque Deus permite pecar. Deus não impede ninguém de pecar. Tem aquele ditado que diz que Deus deu livre arbítrio para todas as pessoas. E é verdade. Se vermos na Bíblia, veremos grandes homens de Deus que cometeram erros desde o princípio da humanidade, a começar por Adão e Eva, Noé, Jacó, Davi, Sansão e outros. Deus perdoou a todos eles, mas eles sofreram as consequências dos seus erros. A lei da semeadura serve tanto para os incrédulos quanto para os justos. O homem colhe o que planta. Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Quando o homem caiu, ele passou a ser conhecedor do bem e do mal. Então fazer o bem ou fazer o mal é opção de escolha. Em Deuteronômio capítulo 30, verso 15 e o verso 19, diz que está posto diante de nós a vida e a morte, o bem e o mal. E diz mais, escolhe a vida para que vivas. Quem optar em fazer o mal e viver no pecado, após a morte sofrerá o juízo de Deus e não haverá uma segunda chance. Então é isso aí então. Então até o próximo. Durante a semana eu vou postando os vídeos em áudio, né? E no fim de semana eu vou... No próximo fim de semana eu quero ver se posto mais respostas. Agora eu postei 5. Quero ver se posto umas 10, que este é o primeiro vídeo que eu faço desta forma. Então, domingo, eu quero ver se posto pelo menos 10. Que o vídeo de cerca de 10 minutos, 12 minutos, está de bom tamanho. Que muitas pessoas não gostam de vídeos muito longos, e eu sou uma delas, né? Então eu posto assim, um vídeo curto, né? E resumido. Então, obrigado, então. Se você gostou, clique em gostei, né? E até o próximo.